Shalom, queridos. Pai, eu quero te agradecer porque estamos aqui mais uma vez com esses queridos, amados discípulos e discipuladores. Continua a tua grande obra, falando aos nossos corações, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 47, que tem como título Israel apresentado a Faraó. José foi e deu a notícia a Faraó: meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E levou 5 dos seus irmãos e o apresentou a Faraó. Então Faraó perguntou aos irmãos de José: qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: nós, seus servos, somos pastores de rebanho, como já foram nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para morar nessa terra, porque a terra de Canaã não há pasto para o rebanho destes seus servos, pois a fome é severa. E agora pedimos que o Senhor permita que esses seus servos morem na terra de Gósen. Então Faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram para juntos de você. A terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos se estabeleçam na maior região da terra, na melhor região da terra, que morem na terra de Gósen. Isso, se souber que há no meio deles homens capazes, ponha-os por responsabilidade pelo gado que me pertence. José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou Faraó. Então Faraó perguntou a Jacó: quantos anos o senhor já tem? Antes de responder aqui essa pergunta, antes de Jacó responder, eu quero dizer para vocês que, além de Faraó dar o melhor, a parte melhor, a terra de Gósen, melhor da terra, que foi a região de Gósen, ainda diz que se eles tivessem homens que fossem capazes, que podia pôr esses homens para como responsabilidade pelo gado que pertencia a Faraó. Quer dizer, estava, na verdade, também dando emprego, além de dar uma terra, entregar uma parte da terra, a melhor parte, ainda deu essa chance deles trabalharem também, para se sentirem ainda mais úteis, né? Maravilha! Só quem faz isso é Deus. Voltando agora à resposta de Jacó para Faraó. Jacó lhe respondeu: são 130 anos de peregrinação. Ele perguntou a idade, né? Quantos anos que Jacó tinha? Ele disse que era 130 anos de peregrinação. Foram poucos e maus os dias de minha vida, e não chegam aos anos de vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. Quer dizer que ele está ainda novo para o tanto de anos que Deus tenha dado aos pais, aos seus ancestrais, e que foram poucos os maus, foram poucos e maus os anos de vida dele. Poucos e maus. Vocês estavam achando 130 anos pouco e achando que foram maus. E você sabe por quê, não é? Porque perdeu, ele não sabia que José estava vivo e vivia nesse saudosismo, nessa angústia da perda de um filho de uma maneira tão terrível. Esse é Jacó em frente ao faraó, respondendo às suas perguntas. Depois Jacó abençoou o faraó e saiu da sua presença. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedades na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramassés, como Faraó havia ordenado. E José providenciou alimento para seu pai e seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Tem um subtítulo aqui nesse capítulo 47, que é: José compra toda a terra do Egito para Faraó. Essa parte aqui, vocês já me viram pregar sobre isso quando nós
estávamos tendo uma das ministrações do domingo, de um dos domingos passados, sobre redenção. No dia que nós pregamos sobre redenção, nós colocamos esses versículos de 13 do capítulo 47, o versículo 13, até o versículo 30, deixa eu ver aqui, até o versículo, praticamente quase o capítulo todo, né? Desse capítulo 47, foi do versículo 13, meu Deus, aqui, eu estou passando outra folha aqui, um momentinho. Não, peraí. Nós estamos no capítulo 47. E as folhas se passaram e eu estou atrapalhando tudo aqui. Eu quero dizer para vocês que do capítulo 47, do versículo 13, eu estou com as folhas embolando aqui na Bíblia, eu desembolar as folhas da Bíblia. Vou poder dizer para vocês o tanto que nós já vimos, do 13, versículo 13 até o versículo 31, está falando sobre redenção. O que José fez aqui é um dos capítulos da Bíblia, é uma das lições da Bíblia para provar o que Jesus Cristo, para mostrar o que Jesus Cristo ia fazer de nós. Toda a Bíblia, aqui é um dos capítulos mais interessantes, onde fala sobre a redenção, porque José administrou de uma maneira tão tremenda. O pessoal vinha, o povo com fome, e ele ia cobrou, e eles tinham que ir pagando. Quando não tinha mais dinheiro, foi dando gado. Quando não tinha mais gado, foram ficando como escravos. Quem ouviu essa ministração que nós fizemos num dos domingos passados aí, não sei se foi no mês de março, não sei, eu sei que já falamos sobre redenção, e quem prestou atenção está sabendo que esse é um dos capítulos que é como figura, como símbolo do que Jesus Cristo iria fazer. A administração de José foi tremenda. Ele não deixa que o povo fique com fome, mas o povo tinha que pagar até quando não teve mais nada, ficaram como escravos. Mas isso mostra muito bem o que Jesus fez com a gente. Ficou como escravo, mas José deu para eles a chance de viverem como filhos, porque eles tinham condição de comer de tudo ali, de receber de tudo que eles plantavam, tinha que dar uma parte para o governo, para eles, para Faraó, essa parte tinha que ser fiel, mas de tudo isso que eles entregavam que não era dele, e eles tinham dado tudo por causa da fome, e tudo isso que eles entregavam, eles também estavam com a parte que eles não tinham direito mais, comendo, plantando e comendo daquilo ali. Isso aqui representa bem o que Jesus fez com a gente. Jesus Cristo pagou o preço para nós estarmos salvos do inferno, das mãos de Satanás, nos libertou, pagou o preço com seu sangue, porém, ele, mesmo sabendo que, como ele pagou, então nós somos dele, somos pelas leis, seríamos escravos dele, porque foi assim que Deus apresentou a Bíblia toda, mostrando que quando alguém compra alguém, essa pessoa é servo, é escravo, ser servo é ser escravo. Mas José não deixou que o povo ficasse como escravo, fazia plantar, entregava parte do faraó, e dali eles comiam também, viviam como filhos. E assim também Jesus, nós somos escravos por lei, porque ele nos comprou, porém ele nos trata como filhos. Nós somos filhos. Se entregamos os dízimos, mas temos direito a entregamos os dízimos, mas temos direito a damos 10% e ficamos com 90%. Se você ficar cuidadoso nesse capítulo aqui, vai ser o primeiro impacto que você vai sentir, você vai reler e reler,
O nosso tempo aqui é curto, mas você pode ler e reler para entender do que eu estou falando. Todos os discípulos devem se interessar para estar sempre lendo e relendo os capítulos apresentados do discipulado, porque se alguma dúvida ficar, Deus vai revelar durante a sua meditação o seu interesse de ficar revendo aquilo que foi estudado. Se você rever aqui, você vai entender bem do que nós estamos dizendo. Estou falando que José soube administrar, o povo teve que pagar tudo, até não ter mais dinheiro, tinha que pagar tudo, até não ter mais dinheiro. Toda a comida que comia, eles pagavam. Eles diziam, não tenho mais dinheiro. Aí ele dizia, mas vocês têm o gado. Não tenho mais gado, mas você tem seus filhos para dar como escravo. Por fim, eles tiveram que entregar tudo, mas depois José trata eles bem. Eles entregavam o que era de direito entregar, que pertencia a Faraó, mas também ficava com a parte dali do que não era dele, mas comiam. Tudo nosso é do Senhor, os 100% é do Senhor, mas o Senhor só tira 10% e a parte dos 90% nós ficamos para usar para a nossa família, para dar ofertas, para dar os tributos, com muita alegria, porque sabemos que nada é nosso. Meu Deus, como é lindo. Esse capítulo mostra isso, simboliza isso. É um dos capítulos daqui de Gênesis, é um dos capítulos que já dá para você a ideia do que Jesus Cristo veio fazer na sua vida e na minha. Vem nos comprar, depois não fica tratando-nos como escravo, nos trata como filhos, e tudo que está em nós, que não é nada nosso, é dele. Ele só pega a 10ª parte e o restante deixa nas suas mãos. E você, como é grato, como você não é bobo, não vai deixar de honrar aquele que te honrou, que de você ser escravo fez de você filho, você também, do que fica nas mãos, ainda coloca diante do altar os tributos que são necessários colocar. Maravilhoso esse capítulo. Espero que discipuladores e discípulos estejam destrinchando tudo, confirmando o que eu estou falando, ou desconfirmando. Você pode ler e achar que não é isso, e aí você vem conversar comigo, que eu irei te mostrar que aqui é simbolizando o que Jesus Cristo haveria fazer. Pode ler e reler, porque você vai entender isso, porque é isso que está falando aqui. Porque José estabeleceu aqui no versículo 26, diz assim, estou no capítulo 46, e José, capítulo 46, né? Deixa eu ver aqui a página para me trocar. Como no capítulo 47, onde tem essa tremenda demonstração da redenção. Você vê que é um capítulo famoso para deixar você consciente de que você tem um Redentor, que esse Redentor é dono de tudo seu, mas que ele só fica com a 10ª parte, e você, por amor a ele, como é um adorador, não dá somente a 10ª parte, mas dá ofertas, dá primícias, para que seja muito mais adorador do que, porque tudo que Jesus precisa, que Deus quer e procura é adorador. E aqui no versículo 26, deixa bem claro, José estabeleceu por lei, até o dia de hoje, que na terra do Egito, 1/5 pertence a Faraó. Está vendo que exemplo de capítulo para mostrar quem somos nós diante de Deus? Nós somos escravos, somos considerados como filhos, mas temos por obrigação entregar a parte que é do Senhor, entregar a parte que ele pede, porque tudo é dele, mas ele só pede isso, alguns atributos, e especialmente a 10ª parte. Então, note bem esse capítulo e tenha como exemplo, capítulo de Gênesis, que é o livro que estamos nesse discipulado maravilhoso, 47, capítulo 47, que fique gravado no seu coração, o Senhor mostrando aqui o que é redenção, e não se esqueça que os demais livros da Bíblia vai estar sempre mostrando sobre redenção, mas nenhum deles igual a esse aqui. Até a maneira de devolver, o quanto deveria devolver, ficou escrito aqui, 1/5 pertence a Faraó. Quer dizer que era a 20ª parte. Nós entregamos o dízimo ao Senhor, né? Aqui entregava a 20ª parte a Faraó. E
não deixa de não ser o mesmo para nós, porque a gente entrega a 10ª parte, devolve, e ainda tem os atributos para entregar. Se somos fiéis, porque sabemos que nada é nosso, então não tem como a gente ficar ainda relutando em entregar tudo que seja necessário para fazer o reino de Deus crescer. Foi isso que Deus mostrou aqui. É isso que ele está mostrando, para fazer o Egito permanecer bem, famoso, crescendo cada vez mais, eles tinham que fazer isso. Como servos, mas recebendo benefícios, como se fossem filhos, mas tinham o compromisso de manter o Egito em sucesso. De que maneira? Entregando 1/5 que pertencia do que eles faziam, entregavam 1/5 para Faraó. Bom exemplo para mim e para você. A Bíblia não tem nada em vão. Esse capítulo 47, além de falar do nosso querido José sendo beneficiado com toda a sua família, ele já estava sendo governador e agora toda a sua família apoiada, abençoada. Além de trazer isso para nós, a maneira como Deus cuidou de José, a maneira como Deus abençoou José, e dá o ponto de salvar todo o pessoal, em especial todo o povo que Deus estava reservando para ser a nação israelita, ainda tem uma lição para nós em relação à redenção. Não poderia ser diferente. Se Deus queria mostrar a redenção como quis, na Bíblia toda, para quando Jesus chegasse a gente entender, tinha que começar justamente desse povo, o povo de Israel, porque é o povo especial dele, o povo que nós devemos estar constantemente abençoando, e nós fomos enxertados nesse povo. Foram 12 apóstolos israelitas que fundaram a igreja onde nós estamos inseridos. Nós somos gentios, não somos israelitas. Toda nação que não é de Israel, toda pessoa que não pertence a Israel é gentil, mas na sua infinita bondade, no seu infinito amor, Deus nos enxertou em Israel. Todos que recebem Jesus também se tornam filhos de Deus, e com isso, enxertado em Israel. É essa nação que está começando. A nação de Israel começa desse jeito. Deus abençoando, trazendo uma história maravilhosa dessa através de José, para que José pudesse ser instrumento na mão dele para salvar Israel, para não deixar que todos morressem de fome. Deus já tinha escolhido um povo especial, não ia deixar morrer de fome. Ele move céus e terra para cumprir as suas promessas. A promessa que foi feita a Abraão, está aqui o resultado. Deus deixar José passar toda essa situação, usando José, sustentando José, para que o povo hebreu, que seria a nação israelita lá adiante, não morresse, não fosse exterminados. E ainda deixa uma lição de redenção para nós, nessa mesma história de José. Ele administrando de tal maneira que a parte de Faraó era entregue, 1/5 de tudo que pertencia, 1/5 de tudo da terra do Egito pertencia a Faraó. Eles tinham que entregar para Faraó. E tudo que nós temos é assim também. Ele nos salvou, Jesus, nos tornou filhos, mas nós temos consciência que aquele que compra é o dono e nós entregamos tudo ao dono, inclusive a 10ª parte de tudo que temos. Que Deus abençoe vocês, que seja um entendimento da palavra do Senhor, não só nesse capítulo, mas em todos os capítulos da Bíblia. Não se esqueça que nós temos 1.189 capítulos pela frente. Já fizemos 47 aqui, completo 47. Você que é bom de matemática, conte quantos faltam e esteja orando por mim para que eu seja renovada a cada dia nas forças físicas e espirituais para fazer esses 1.189 capítulos de discipulado para o Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. Amém.